Página Aberta de hoje você vai conhecer um pouco da história dos personagens das igrejas e conventos do município de Penedo, que tem origem no início do século XVI. O município de Penedo é um dos mais antigos de Alagoas. São mais de 4 séculos e meio de história, tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. A origem da cidade de Penedo tem data provável no ano de 1560, com o estabelecimento de um pequeno povoado aqui na margem do rio São Francisco. Mas alguns historiadores acreditam que essa origem pode ser ainda mais antiga. Dona Lúcia Regueira é professora, cidadã de Penedo e presidente do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Segundo ela, a origem da cidade remonta ao início do século XVI. Pessoas começaram a participar, a frequentar o Porto de Penedo a partir de 1522. 1560, o segundo donatário de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira de Albuquerque, aqui esteve e mandou construir uma feitoria e deu como marco oficial do povoado. O Penedo era um Eldorado. Para aqui corria todas as pessoas, porque havia uma grande possibilidade de você fazer fortuna à época, com o desenvolvimento que foi Penedo com seu porto. Haja vista haver uma grande festa na abertura do Porto de Penedo à navegação internacional. O arquiteto Mário Heloísio, atual superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Alagoas, também nasceu e viveu por muitos anos em Penedo. Ao lado dele e do chefe da divisão técnica do IFAM, visitamos alguns dos principais prédios históricos da cidade. Caminhamos pelas ruas históricas e batemos um papo sobre Penedo. Uma das principais atrações do rico acervo arquitetônico da cidade é a belíssima igreja e convento de Santa Maria dos Anjos, também conhecido como Convento de São Francisco. A fachada tipicamente barroca começou a ser construída em 1659. A torre recuada é uma característica da escola franciscana do Nordeste. No interior da igreja predomina um estilo barroco e rococó, com entalhes folheados a ouro. A nave da igreja tem o forro com pintura ilusionista. O altar-mor, construído no século XVIII, é esculpido em cedro e também é revestido em ouro. Igreja e convento são tombados pelo IFAM e passaram por um processo recente de restauração que durou cerca de 10 anos e custou entre 10 e 12 milhões de reais ao governo federal. Todos os elementos integrados em madeira, altares, sanefas, tribunas, cancelas, esquadrias, aí tem aquelas questões mais físicas, rebocos, pisos, forros, o próprio telhado em certo momento também foi restaurado pelo IFAM. A gente conseguiu retomar uma pintura que tinha sido encoberta por outra camada de tinta, que é uma imagem raríssima que mostra o menino Jesus na barriga de Nossa Senhora ainda. O setor da clausura do convento também foi reformado pelo IFAM. Novos quartos foram construídos na obra e eles podem ser alugados, o que possibilitou a geração de renda para o convento. E a partir dessa renda conservar todo esse investimento feito pelo poder público aqui dentro. Porque a gente não pode esquecer de uma questão, de que a responsabilidade pela conservação do imóvel, por lei, é do proprietário, é da província franciscana. Veja no próximo bloco. Além dos portugueses, os holandeses também fizeram parte da história de Penedo.